pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade aqui às palestras da UEBR, né? No segundo dia da conferência. E eu já gostaria de chamar ao palco aqui, para a gente já começar já com a corda toda. Já queria chamar o Eduardo Guerra e a Letícia Machado para fazer parte aqui desse painel, aqui nesse palco. Eles vão falar sobre entre métricas aleatórias e o achômetro, Software Analytics ao resgate e Crowd Labor. Bom, a gente vai começar com a palestra do Eduardo Guerra. O Eduardo Guerra ele atua profissionalmente como pesquisador no INPE, onde já foi coordenador interino do curso de pós-graduação em computação aplicada e colabora em projetos de aplicações espaciais. Desenvolve pesquisa na área de desenvolvimento de frameworks, design e arquitetura de software, mineração de repositórios de software e metodologias ágeis. Atuou por mais de 7 anos como editor-chefe da revista Mundo J. Foi professor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, UITA, por 6 anos, onde concluiu a graduação, mestrado e doutorado. E onde hoje é um dos responsáveis pelo programa de cursos integrados, Programação Java e Desenvolvimento Ágil na plataforma Coursera. Possui diversas certificações na plataforma Java, experiência como arquiteto de software, participa de projetos open source como Swing Bean, Sphinx e Class Mode, e autor dos livros Design Patterns com Java, projeto orientado a objetos guiado por padrões e componentes reutilizados em Java com reflexão e anotações. Ele acredita que um bom software se faz mais com criatividade do que com código e vive em busca de melhores formas para o seu desenvolvimento. Então, vou deixar você falar a sua palestra, depois eu já apresento também a Letícia. Então, sejam bem-vindos. Obrigado. Então, obrigado a todos. Bom dia, primeiramente. Tá? Ele já falou um monte de mim, eu coloquei algumas coisinhas aqui. Tá? Então, o que ele não falou ali, que eu sou, além disso tudo, eu sou designer de jogos de tabuleiro. É sempre legal falar uma coisa que ninguém espera que você é. Né? Então, eu sou designer de jogos de tabuleiro. Tá? Sou judoca desde os 3 anos. Tá? Então, tenho os cursos aí com Coursera, trabalho lá no INPE, e esses aqui são meus livros. Né? Esse Reflexão e Anotações aqui não é um livro de autoajuda, tá? Então, apesar de ser tranquilo, assim, tal, ter esse nome, é outra coisa, tá? Bom, então vamos entrar aqui logo no tema, né? Alguém sabe quem é esse camarada aí, não? Ninguém? Cara novinho, tal de Aristóteles aí, né? Então, esse cara aí, ele tinha aí essa... Ele falava lá, né? Ele falou muitas coisas certas, mas essa aqui não é uma delas. Ele falava que se você jogasse 2 objetos, né, da mesma altura, que o mais pesado ia chegar no chão primeiro. Tá? E aí fazia lá, jogava uma pena com uma pedra, né? Hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas talvez se a gente não tivesse estudado isso aí na escola, pela nossa intuição, e alguém perguntasse isso aí para a gente ia falar, não, acho que o mais pesado vai acabar chegando primeiro. Né? Para chegar nessa conclusão aí, ele usou uma ferramenta que é bastante usado hoje quando a gente trabalha aí com sistemas de software. Né? Essa ferramenta é o... Vamos lá? Não. O achômetro. Tá? Então, é uma coisa que a gente usa bastante aí na hora que a gente está trabalhando com sistemas de software. Por exemplo, né, falar assim, eu acho que a gente uma hora aí vai ter mais clientes, então vamos botar ali um servidor novo ali, né? Ou então eu acho ali que a página aqui não está legal e acho que os nossos usuários vão preferir se for desse outro jeito, vamos mudar aqui então. Né? E aí talvez ali mais do lado do desenvolvedor, né? Eu acho que esse algoritmo aqui não está com uma performance muito bacana não, então eu vou ficar aqui uns 2 dias otimizando ele aqui, né? Ou então eu acho que essa parte do código aqui, não sei por que não está bacana, vou sair refatorando aqui, vou perder aqui uns 2 dias nessa tarefa. Tá? A realidade é que pela quantidade de recursos que a gente vai gastar nesse tipo de tarefa, a gente não pode só achar. A gente tem que ter certeza. Né? O cara não pode simplesmente achar que uma performance não está boa e sair trabalhando naquilo e gastando um tempo que, na verdade, é da equipe. Né? Então, pelo tanto que se gasta, né, essas decisões elas não podem ser só na intuição. E aí o que acontece? As pessoas tentam medir alguma coisa. Não, vamos tentar medir alguma coisa
para ter algum número aqui, para a gente fazer alguma coisa aí com esse número. Tá? E aí, ó, vamos lá. Quem sabe o que é o número 42? Isso aí tem que saber, né? Certo? Quem levanta a mão aí, quem sabe o que é 42? Para várias pessoas, talvez esse número não tenha significado, né? Esse livro aqui vem do livro famoso ali de Douglas Adams, tá? Nesse livro tem a história de que construíram um computador superpotente, tá? Para encontrar a resposta definitiva para a vida, o universo e tudo mais. Tá? E aí esse computador processou lá durante milhões de anos e deu a resposta definitiva para a vida, o universo e tudo mais, que era 42. Tá? Só que no momento que ele deu essa resposta 42, as pessoas se tocaram que elas não sabiam qual que era a pergunta. Ou seja, eles sabiam qual era a resposta, mas não sabiam qual era a pergunta. Tá? E acaba que é isso que acaba acontecendo hoje, quando você vai lá e às vezes pega lá um software que te dá um monte de métricas sobre um monte de coisas, né? Aí o cara vai lá, então, o meu tempo de resposta aqui do meu sistema médio é de 343 milissegundos. E aí? O que isso significa? 42, né? Ou seja, é um número. E, a princípio, se você não tem uma pergunta, né? É isso daí, né? Não significa nada, né? Vai simplesmente ficar todo mundo com aquele número ali, né? Mas o gerente gosta porque é tudo colorido, às vezes o gráfico, né? Que você mostra para ele ali. Olha aqui, que legal. O cara nem sabe o que é, mas está verdinho, quer dizer que está bom, né? Ou então, se está vermelho, quer dizer que está ruim. Então, quando você quer pedir para fazer alguma coisa, você bota o vermelho no gráfico, né? Quando você quer mostrar que está bom, você põe verde, ele vai olhar, olha que bacana ali. Né? Mas, na realidade, às vezes, aquele número ali que você está pegando, né? Às vezes é uma enxurrada de números e você não sabe para que você vai usar aquilo. Né? Então, aí, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Analytics. Né? Então, o Analytics, né, é muito utilizado aí na área de marketing, né, para você utilizar dados para dar suporte a uma decisão. Né? Então, por exemplo, se você quer saber se para o seu público, sei lá, para fazer um comercial é melhor o Rodrigo Faro ou o Thiago Leifert, né, você pode ir lá e fazer uma pesquisa, né, com o seu público para o quê? Para conseguir dados para dar suporte a essa decisão, que por acaso não é uma decisão que vai custar pouco. Né? Então, normalmente, né, na área de marketing se usa muito isso, você tomar decisões baseadas em dados. Então, você tem que tomar uma decisão, você vai buscar informações, dados que podem te dar suporte para tomar essa decisão da melhor forma possível. E aí vem o Software Analytics, tá? Que é o quê? Que é a mesma coisa para o software que você está desenvolvendo. Então, você está desenvolvendo um site, um portal da web, né, um software em geral, você pode, quando você tem alguma decisão para ser tomada, pode ser uma decisão, por exemplo, do ponto de vista de arquitetura, do ponto de vista de código, do ponto de vista de negócios, do ponto de vista até do seu cliente, né, você pode buscar dados que vão te ajudar a tomar decisões nisso daí. Tá? Então, ó, foi feito aí um gráfico, né, de pessoas que colhem métricas e realmente usa para a tomada de decisões. Tá? Então, ó, a gente tem esse gráfico aqui, em que esse lado aqui são as pessoas que não colhem métricas ou não usam elas para a tomada de decisão. Esse outro lado também, mas eu queria muito que esse gráfico ficasse igual ao Pac-Man, então eu coloquei dessa forma. Mas, piadas à parte, a realidade é que as pessoas acabam, muitas vezes, colhendo aquela métrica, mas não utilizando ela para a tomada de decisão. Que muitas vezes a tomada de decisão, infelizmente, hoje no nosso mercado, acaba sendo muito baseado na intuição e experiência. Tá? Então, o cara, baseado no que você fez isso? Na minha experiência, você fala, achômetro. Certo? E aí, uma questão importante, né, é que você não vai só colher os dados, você vai colher eles para você ter
uma informação que vai te ajudar na tomada de decisões, que você pode ter ações em cima daquilo ali. Tá? E aí, o que você pode melhorar com isso? Muitas coisas. Por exemplo, práticas de desenvolvimento, a forma que você faz teste, o que você vai priorizar na hora que você estiver buscando bugs, como melhorar a colaboração do seu time, produtividade, reutilização de componentes, né, como priorizar os requisitos do seu cliente, a manutenção do software, né, onde você ataca primeiro, que lugares estão com uma qualidade que teriam uma prioridade para serem melhoradas, avaliar, por exemplo, a qualidade, o uso do software, os serviços e etc. Então, qualquer decisão que você precisa tomar em qualquer uma dessas áreas, ou até mesmo outras, você pode buscar dados e informações que vão dar suporte para isso daí. E aí, que dados são esses, né? Onde você vai buscar isso? Tá? Então, você tem ali, você pode buscar em ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de reporte de bugs, né? Dados da aplicação, o próprio repositório de código, né? O próprio código, o software rodando, então você pode buscar informações que estão ali, que podem ser colhidas em tempo de execução, o código-fonte, documentação. Então, na realidade, se a gente for parar para pensar, a quantidade de informações que a gente tem é muito grande. Só que elas não estão, muitas vezes, prontas para a gente simplesmente ir lá e usar. A gente tem que coletar, muitas vezes até tem que tratar esses dados antes. Tá? E aí, assim, hoje em dia, quando a gente vai fala em software analytics, a gente vai ver quem faz isso hoje são grandes empresas, né? Google, Amazon, Netflix, etc., que muitas vezes tem uma equipe lá de doutores que fica só por conta disso, o que não é um privilégio que qualquer equipe, muitas vezes de pequeno e grande, pequeno, médio porte, consegue ter. Tá? Então, como é que a gente faz com que esse tipo de técnica, esse tipo de coisa possa ser acessível aí para esse tipo de time? Então, como ele comentou, né, eu trabalho com pesquisa, trabalho com desenvolvimento ágil, então a gente está fazendo um trabalho nesse sentido aí de tornar a utilização de software analytics viável. O que eu costumo dizer hoje em dia a gente tem muitas ferramentas de métricas, etc., que estão muito maduras, mas falta maturidade, às vezes, na equipe de desenvolvimento para consumir essa informação e usar ela de forma útil. Tá? Então, alguns valores aí que eu acho importantes. Tá? Então, primeira coisa, toda medida tem que ser feita por um motivo, ou seja, você não vai simplesmente ir lá e ficar colhendo um monte de dado que você não sabe para que você vai usar. Tá? Outra coisa, todo time ele tem que estar por dentro do que está sendo colhido e por quê. Tá? A coisa mais fácil que tem é alguém pegar, às vezes o pessoal chega e fala assim, não, você não pode, essa métrica tem que estar no máximo em tal valor. E aí a coisa mais fácil que tem é o desenvolvedor que não tem a menor ideia por que alguém colocou aquilo, ir lá e subverter aquela ideia lá. Né? Então, por exemplo, eu sou programador, né? Então chega e fala assim, não, um método muito grande é ruim. Aí alguém bota lá uma regra de que o método não pode ter mais que tantas linhas de código. Tá? Eu consigo pensar em 1000 formas de quebrar o método e deixar ele bem pior. Certo? Então, a criatividade, né, não tem limites aí para coisas ruins. Então, outra coisa, né, a gente não pode parar o projeto para implementar Analytics. Né? Então, a gente quer entregar software, a gente não quer entregar número. Tá? Então, a gente não pode parar lá 2, 3 semanas só para ficar colhendo, a não ser que seja uma coisa extremamente prioritária, né? Tá? Para simplesmente ficar pegando dado e não fazendo nada com isso. Então, de certa forma, o Analytics ele tem que estar no meio daquilo que a gente já está fazendo. Tá? E por último aqui, né, o resultado desse processo tem que ser decisões e ações, e não números. Tá? Ou seja, não posso, colhi isso aqui que eu tenho um monte de número. Não, eu tenho que ter decisões e ações. É para isso que eu estou colhendo essas informações. Tá? E aí, o que aconteceu? A gente fez um estudo aí, né, pegou também algumas pessoas aí experientes, né, peguei a minha própria experiência com alguns projetos aí, tá, e a gente achou alguns padrões aqui, eu vou falar eles rapidamente aqui para vocês, esse monte de coisa aqui, tá,
Então, a primeira coisa aqui é o que você precisa saber. Antes de qualquer coisa, você tem que descobrir quais são as perguntas que são as mais importantes para você no seu projeto. Sempre tem alguma coisa que está pegando. É questão de usabilidade, é questão do que eu vou implementar, é questão de, sei lá, minha arquitetura não está funcionando direito por algum motivo, estou com um problema de desempenho, sempre tem alguma coisa que está pegando. A partir disso daqui, você vai encontrar quais são as questões chaves ali para o seu time. Tá? E aí você vai vir aqui e vai escolher, falar assim, que dados que podem me ajudar a me informar melhor sobre esse problema que eu estou tendo. Tá? E aí você vai vir aqui, e aí daqui você vai tirar, né, as fontes de dados, as métricas e as ferramentas que você vai utilizar ali. Tá? E aí você vai planejar isso aqui, porque isso daqui também não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Preciso da métrica tal. Aí vai lá, né? Estou com o negócio na mão, não dá para fazer? Aí, pronto. Né? Você faz lá e aparece tudo lá. Não é assim, dá trabalho para implementar isso tudo aí. Então, por isso que a gente tem que incluir isso aqui no nosso planejamento. Não é porque não é uma tarefa que não vai gerar a versão final do software que não tem que ser planejado. Tá? A gente pode vir também, às vezes a gente não sabe exatamente alguma coisa, a gente pode vir planejar algum tipo de experimento, né? Ou seja, às vezes a gente quer comparar o que a gente tem com alguma coisa que a gente não tem, então não é simplesmente colher uma métrica. Então, às vezes a gente tem que fazer algum tipo de experimento para entender melhor as alternativas que a gente tem. Tá? E aí você vai implementar esses analytics em pequenos passos. Você não vai fazer tudo de uma vez, vai parar a sua equipe de desenvolvimento. Tá? Então, aos pouquinhos, você vai colhendo as métricas, vai entendendo aquilo ali, vai tendo insights sobre aqueles dados que você está pegando, e aí você vai definir alguns objetivos que sejam alcançáveis. Né? Uma coisa que eu cansei de ver é, o cara tem um software enorme, quase não tem teste, e aí o cara bota como objetivo da equipe ter 100% de cobertura de testes. Aí você fala assim, poxa, é um negócio que o cara nunca... Né? É aquele negócio assim, você tem que ir para lá, né? Para onde? Que eu não estou enxergando. Né? A pessoa não consegue nem ver o final. Então, isso desmotiva muito. Tá? Então, você tem que definir objetivos que sejam atingíveis num curto prazo. Olha, vamos aumentar para tanto? Olha, tem classes aqui, por exemplo, tem partes do meu sistema que são críticas. Então, e se a gente chegar em 100% de cobertura desse pequeno pedaço que é muito importante? Aí você já cria objetivos que são atingíveis num curto prazo e você consegue trabalhar em cima deles. Tá? E aí você pode, atingindo esse objetivo, você pode definir padrões ali de qualidade. Né? Obviamente, da mesma forma, padrões que sejam atingíveis. Né? Eu lembro aqui, não sei como é que é a idade do pessoal aí, mas quando eu era pequeno tinha a tal da dança da cordinha, lembra? Você tinha que passar embaixo ali, né? E o negócio só ia abaixando, né? Nunca levantava de volta. Então, isso aqui eu falo que é igual a dança da cordinha, né? Você conseguiu passar ali, a cordinha ficou, não pode mais subir aquilo lá. Né? Então, você chegou ali num padrão de qualidade, sei lá, conseguiu atingir lá o desempenho da aplicação Tatão, não pode piorar. Né? Então, você define isso e fica monitorando. Né? Consegui ter uma cobertura de teste, não pode piorar. Né? A minha cordinha ali só pode ir abaixando ali e tornando mais rígido aquilo ali com o tempo. Tá? E, muitas vezes, a gente acaba tendo que parar de medir alguma coisa. Né? Às vezes, medir as coisas não é tão simples assim, demanda esforço, e se é uma coisa que você não está precisando, você não precisa medir somente porque você já mediu uma vez, às vezes você mediu, aquela informação foi útil, você usou ela, e aí você deixa ela de lado, se um dia você precisar de novo, o esforço que você fez está ali, mas você não precisa ficar medindo. Então, essa é a ideia, né? Às vezes você vai ter aqui os insights, né, do seu processo de analytics, muitas vezes vão aparecer novas perguntas. Né? Eu não conheço nenhum projeto que você fala assim, e aí, está tudo tranquilo? Não, está tudo funcionando, mas beleza, sempre tem alguma coisa que está pegando, a equipe sempre tem alguma coisa que quer mais informação, seja em relação à produtividade, seja em relação à manutenção, teste, usabilidade, que parte do negócio vai seguir. Então, a ideia é esse processo aqui, a gente identificou como uma forma leve, né, de você estar implementando o Analytics dentro da sua equipe. Obviamente, aqui não dá, o tempo é curto, não dá para dar muitos detalhes, mas a ideia geral é essa daí. Tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes isso aí fica espalhado. Né?
Você tem, o objetivo da equipe é uma coisa, alguém sabe disso, aí alguém vai lá, bota a métrica lá numa ferramenta, fica lá medindo, né? O cara toma uma decisão, ninguém relaciona, né? É o quarto do seu sobrinho adolescente aí, para ninguém ter que vestir a carapuça aí, né? Não sei, tá? Então, muitas vezes essas informações estão espalhadas. E aí, o que a gente fez? A gente trabalhou num Canvas para Software Analytics. A ideia é o quê? Você ter essas coisas todas no mesmo lugar para que você possa raciocinar em cima delas. Como é que está meu tempo aí? Está tranquilo? Então tá. Então, esse daqui é o Canvas. Eu não vou explicar ele todo, porque a gente vai ver um exemplo agora. Então, um exemplo aqui, caçando bugs, né? Um negócio aí que eu acho que todo mundo aí que já mexeu com algum software e tal, né? Sabe que às vezes começa a ter muito bug e você fala assim, bom, eu tenho que tentar melhorar isso, mas onde? Como? Tá? Então, o cara foi lá e falou assim, ok, a minha key issue é essa daqui. Como que a gente reduz a quantidade de bugs no nosso sistema? Tá? Então, eu quero saber que parte do sistema isso aqui está pegando. Então, eu vou vir aqui definir quais as medidas que eu vou fazer para me ajudar com isso daí. Tá? Então, eu vou falar assim, olha, eu posso ver, por exemplo, quais as classes ou módulos, sei lá, páginas do meu sistema são afetados naqueles commits ali que alguém está consertando o bug. E também vou olhar a cobertura de teste para ver onde que a minha cobertura de teste está boa ou onde ela está deficiente. Tá? E aí aqui, eu defino, por exemplo, qual que é quais são as ferramentas, né, e métodos que eu vou utilizar para colher essas métricas. Então, eu venho aqui, né, falo assim, vou detectar, né, em qual módulo do sistema tem a maior quantidade de classes que são modificadas para arrumar bugs. Com isso daí, eu de repente, vou descobrir alguma parte do sistema que pode ser mais problemática. Tá? E aí, também vou dar prioridade onde a cobertura de teste seja baixa. E aí, para isso daí, vou usar o SonarQube aqui, que é uma ferramenta que faz isso. Então, aqui embaixo eu tenho as minhas tarefas de analytics. Como eu falei, eu vou planejar e vou executar elas aos poucos, né? Então, por exemplo, extrair essas classes aqui, eu pelo menos não conheço nenhuma ferramenta prontinha, bonitinha, que faz isso para você. Então, eu vou ter que fazer, sei lá, um script que faz isso lá. Então, isso aqui vai dar trabalho, eu tenho que planejar. Tá? Então, eu vou, por exemplo, aqui, extrair essas classes que foram modificadas, né, e vou contar as modificações para cada, por exemplo, pacote ou módulo, alguma coisa assim, para saber onde que eu estou tendo mais modificações por causa de bug. Tá? Imagina que eu fiz isso daqui, e aí eu tenho aqui nos meus highlights algumas coisas aqui que eu percebi. Por exemplo, né, que muitas das fontes do bug estão na parte cliente web. Né? Ou seja, estava ali no JavaScript ou página, isso aí vai estar sendo sempre modificado por causa dos bugs ali. Tá? E aí eu percebi que eu não tenho teste do lado do cliente. A minha ferramenta de teste que a minha equipe usa, a princípio, é só do lado do servidor. Tá? Então, opa, já acendeu uma luz amarela ali. Tá? E eu percebi também que eu tenho muitas mudanças nos mapeamentos do banco de dados por conta para poder arrumar os bugs. Então, eu detectei aqui basicamente duas fontes principais aqui, no lado do cliente e a questão do banco de dados. E aí o que acontece? Aí você tem que ter alguma pessoa, de preferência que tem uma certa experiência, que vai olhar para esses dados e vai tentar descobrir alguma coisa deles. Né? E aí que a gente tem os nossos insights. Tá? Então, por exemplo, ele percebeu que justamente essa falta de testes do lado do cliente fez com que aparecesse muitos bugs ali. Tá? E ele viu aqui que os testes, as classes de banco de dados têm teste, mas o teste delas está muito fraco. Então, a gente tem que melhorar, porque está passando muito bug ali que não está sendo pego com teste. Opa! Quase que dá um bug aqui. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter alguns objetivos que eu vou estar colocando e vou tomar algumas decisões. Então, por exemplo, uma decisão que eu tomei aqui é poder usar um framework para poder fazer teste do lado de cliente, que hoje em dia, por exemplo, não estava sendo feito lá na minha equipe. Tá? E também decidi aqui
refatorar a forma que é feito o teste aqui para o meu banco de dados, tá? Que não estava pegando os erros. Então, essas são as decisões, e aqui eu vou colocar os meus objetivos, né? Então, por exemplo, como eu já tenho, às vezes, um legado grande, eu não posso ir lá e fazer a equipe, todo mundo ir lá e botar teste para tudo que vai, o pessoal vai lá e vai ficar fazendo isso durante uns 3 meses. Né? Mas eu defini aqui, por exemplo, que eu vou tentar, pelo menos nas novas funcionalidades, ter pelo menos 50% de cobertura ali naquelas classes de clientes. Estão colocando isso aqui como um objetivo. E aí, eu vou ter que repensar aqui, essas minhas métricas aqui, porque, por exemplo, quando eu estava medindo a cobertura, eu não estava medindo o código do cliente, eu estava medindo os testes que eu tinha lá do lado do servidor. Tá? E aí aqui já entra mais alguns to-dos aqui, que seria fazer a refatoração dos testes do banco, né? E achar aqui uma ferramenta que me permita medir essa cobertura dos testes lá do lado do cliente. Certo? Como é que está de tempo aí? Já está acabando, né? Certo. Então, teria mais um exemplo aqui do ponto de vista de negócios. Vai ficar para quem quiser vir conversar comigo no Coffee Break. Tá? E aí, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que, usando a ideia do Canvas, é justamente prover um ambiente que todas as informações do Analytics estão ali, para que você possa juntar a sua equipe, ela entender o que está acontecendo e conseguir raciocinar em cima daquilo ali. Tá? E aí, pare aí com o achômetro, também tente parar aí com as métricas aleatórias que vão te dar aí um 42 que você não sabe para que serve, certo? Mas que é bonitinho para mostrar para os outros o gráfico lá, que é colorido. Certo? Eu também tinha aqui um caos, né? Eu sou lá de Minas, então eu gosto de contar caos, mas vai ficar também para a hora do Coffee Break. Quem quiser saber o caos aí do Analytics, pode me procurar aí. Certo? Então, já que estamos falando de medida, 1 tonelada de obrigados aí. Legal, parabéns, Eduardo. Agora eu queria chamar a Letícia Machado, que ela vai falar... Opa, peraí, deixa eu voltar na minha folhinha. Ela vai falar sobre Cloud Labor, alavancando a comunidade online para novas estratégias de desenvolvimento de software. A Letícia Machado possui doutorado em Ciência da Computação pela PUC-RS, do Rio Grande do Sul, atua como docente desde 2003 e durante 6 anos trabalhou como gerente de produtos digitais para um dos grandes portais da internet do Brasil e América Latina. Atualmente é bolsista pós-doc do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará. Seus interesses em pesquisa focam em papéis para colaboração no desenvolvimento de software em comunidades online. Letícia, obrigado pela sua participação. Fique à vontade. Oi, obrigada. Bom dia, então ainda está todo mundo seguro aí com o café, né? Coffee break, vai dar para falar aqui meus 25 minutos, então. Então, eu trouxe esse assunto, que foi o meu tema de pesquisa, né, no doutorado, e para inspirar aí também, né, como que eu sou da área de engenharia de software, né, e fiquei muito feliz quando o meu orientador me trouxe esse tema, porque ele era, em 2014, ele era ainda bem emergente, assim, né, para a área de engenharia de software. Então, ver como essas comunidades online, né, de desenvolvedores de software também estão, né, tentando se apropriar de algumas dos conceitos, né, que as crowd communities têm, né, hoje em dia. Nós somos parte dessa crowd aí, né, e a gente, por estar dentro da internet, aí dentro, que nem eu brinco, no mundo mundial, a gente, então, dentro da engenharia de software, também está tentando utilizar, né, desses benefícios, então, que o poder da multidão tem para desenvolver software, certo? Então, aqui é uma provocação também, né, uma reflexão aí de 5 segundos para vocês, como que os profissionais, né, vão estar trabalhando em 2030, em qualquer área, né, de atuação aí. Dá para colocar um pouquinho mais agora, já que a gente já está chegando em 2020, né, já dá para colocar 2035 aí, como é que a gente vai estar trabalhando, né, pensando no que a gente tem e convive hoje, tanto com tecnologia quanto com problemas, né, e produtos e serviços que a gente vem consumindo, né, cada vez mais e que a gente nem pensava em consumir há um tempinho atrás, né?
Então, pensando aí, né, nesse mundo pós-globalizado, hiperconectado, né, onde tudo está muito mais flexível e também especializado, né, a questão de comunidades online, utilizando, né, podendo acessar aí diferentes cérebros, como se diz, diferentes, né, tocando diferentes pessoas que estão distribuídas remotamente e geograficamente, né, a gente consegue aí também com as tecnologias de comunicação, né, e de informação, poder ter esse acesso aí que as ferramentas de colaboração e de internet nos possibilitam, né? Então, o crowdsourcing, ele é um termo, né, que não é tão novo assim, né, mas ele voltou a ser comentado aí desde que o Jeff Howe, né, trouxe esse conceito, e de novo cunhou de novo o termo, né, de crowdsourcing. Então, é justamente tentar acessar, né, fora dos meus limites da minha empresa, pensando assim, né, para que os meus serviços ou as minhas necessidades possam ser terceirizados aí para um potencial número, né, de pessoas, grande número de pessoas aí que possam, indefinido também, porque eu não sei, eu não conheço, né, isso está anônimo aí, a internet, né, ela tem essa característica de poder ser anônima também, né, e poder essas pessoas, através de uma open call, que eles chamam aí, né, que é uma tarefa, eu posso, então, me voluntariar, né, de maneira sem receber nada em troca, ou receber algo financeiro também em troca, de poder dar o meu conhecimento, a minha contribuição, né, algo que eu tenho interesse, porque eu não consigo fazer isso dentro da minha empresa, e eu tenho esses interesses que podem ser apresentados fora, então eu posso utilizar, né, essas oportunidades aí que são colocadas, neste caso aqui, através de sistemas, né, abertos, de plataformas, onde eu possa acessar. Então, aqui é só desmembrando, né, a parte de multidão e de terceirização aí, do termo, né. Aqui tem uma versão mais enxuta, digamos assim, né, do conceito, que eu engajo, então, essa multidão global aí, através de eu conseguir acessar isso on demand, né, eu não tenho esse link, essa relação contínua, até posso ter, mas nesse caso aqui ela é mais pontual, mais flexível, mais transitória, né. E aqui são algumas das palavras aí que estão relacionadas também com crowdsourcing, né? Dentro de Human as a Service, Labor Cloud as a Service, People Cloud, né? Enfim, Human Cloud, quer dizer ali, né? Tem muita relação também com o Open Source, né? Se diz que o Open Source é o crowdsourcing para desenvolvimento de software, né? Aqui a gente tem algumas diferenças, né, que eu vou tentar trazer para vocês rapidinho. Tá? Então, aqui pensando também nessa área que é, né, a gig economy, né, os trabalhadores freelancers, aí, é dentro disso que eu relaciono aí a questão das comunidades online, ou crowd communities, né, que são trabalhos temporários, são trabalhadores independentes que se flexibilizam, né? Eu posso, como eu faço, vocês viram ali, o meu pós-doc é na Federal do Pará, mas eu moro no Rio Grande do Sul. Então, eu consigo fazer remotamente, né? Embora eu tenha que estar também em alguns momentos presencialmente lá no Pará, a gente trabalha também dessa forma, né? Então, aqui são engajamentos de curto período, né? Transitórios, recursos que são instáveis, na verdade, né? Eu posso ter o interesse, mas não concluir aquela tarefa, aquela open call lá que eu me engajei, né? Não tem nada que me obrigue a isso, é simplesmente pelo meu interesse, ou talvez pelo interesse financeiro que eu tenha por trás disso, né? Então, esses mercados abertos, né, de sistemas abertos estão proporcionando essa descentralização ou essa inclusão também, né, da internet que a gente vem ouvindo aqui nesses 2 dias sendo faladas, né? Isso são oportunidades e, obviamente, a gente também tem
desafios em cima disso, né? Eu peguei aquele título ali que eu gostei bastante essa matéria que saiu aí na Forbes esse ano, que o futuro do trabalho ele é colaborativo, né? Ele não é competitivo. Então a gente está vendo que precisa ter, né, essa questão de inteligência coletiva para poder resolver os problemas que são cada vez mais complexos, né? Problemas que nos atingem, né? E que vão nos atingir, né? E por isso essa oportunidade aí também. Então, aqui só para trazer também que tipos de crowdsourcing que tem, financiamento voluntário e pago, né? A minha pesquisa focou mais na parte de trabalho pago mesmo, né? Como é que eu desenvolvo, e aí está uma das diferenças também de open source na sua raiz, digamos, né? Que o open source ele é mais altruísta, não que ele não possa também cobrar pelo seu trabalho, mas aqui a gente tem essa diferença. Então, o de financiamento aí, né? A gente tem o Kickstarter, acho que todo mundo conhece, o vaquinha.com, que na verdade também está sendo aí bastante utilizado, é de um ex-colega, ele é sócio também, um ex-colega meu do doutorado lá, o Flávio, que lidera também aí essa plataforma, né, que está sendo bastante utilizada. O crowdsourcing voluntário de cocriação, né, então a gente está continuamente criando conteúdo, consumindo conteúdo, sendo ativo ou passivo nessa relação, né, o Stack Overflow, que é uma delícia, né, para quem precisa acessar informação rápida e que tem, né, uma reputação ali que ela vai realmente poder ajudar, né. O Quora, que é um QA mais aberto, né, não só para desenvolvedores. Bom, o Waze, né, a Wikipedia, né, todos esses exemplos aí que a gente já conhece e utiliza, né. Aqui a parte de crowdsourcing pago, então, né, que a gente diria mais profissional, digamos, que exige uma certa especialização, né, para poder contribuir, né. O Freelancer foi uma das primeiras plataformas, né, que traz ali diferentes tipos de serviços, enfim, de oportunidades que eu posso, né, ganhar alguma grana ou tentar treinar também em cima de algumas coisas que eu quero, né, com situações reais também. Então, aqui, quem que usa isso, né, efetivamente? Assim, como que está sendo usado? Esses são dois casos clássicos aqui. O Netflix, né, que tem aí, pagou $1 milhão para conseguir melhorar sua acurácia, né, no seu algoritmo de recomendação, embora para mim não funcione muito bem, não sei se para vocês funciona, mas eles conseguiram, através, né, de mobilizar esse número aí, olha, 51 mil pessoas, né, de 86 lugares diferentes. Tá? E o outro foi um jogo online, e o interessante aqui desse jogo foi que pessoas que não tinham conhecimento em biologia conseguiram auxiliar e antecipar aí, né, a descoberta dessas proteínas que já na Universidade ali de Washington eles estavam pesquisando durante anos, e isso se conseguiu em 3 semanas, quer dizer que essa força, né, coletiva aí realmente ela tem um impacto, ela tem, a gente consegue ver isso, e interessante que não eram pessoas que tinham um conhecimento muito específico, né, sobre isso. Então aqui 3 elementos básicos também para o crowdsourcing é ter um cliente. Esse cliente pode ser eu, vocês, qualquer uma empresa, né? Eu tenho uma plataforma, aí nesse caso online, então, onde eu vou poder, dependendo da minha necessidade, né? A gente tem plataforma de crowdsourcing, eu trouxe aqui alguns exemplos também para tudo que é coisa, né? Não há o que não haja dentro desse mundo aí. E eu tenho, então, essa multidão que está, obviamente, cadastrada, que é registrada nessas plataformas aí, que podem também, né, serem tocadas e acessadas, dada a sua moeda de troca ali, que às vezes pode ser puramente por querer ajudar, por querer fazer parte daquilo ali, né? Então, acho que algumas motivações aqui, a gente já viu a questão de antecipar, acelerar, né, tempo, reduzir tempo, questão de time to market, né, reduzir custos, porque como eu não tenho agora também uma relação que é contínua, eu posso acessar isso e no momento que termina, que eu entrego, né, a minha contribuição, a minha solução para aquele problema, eu não tenho mais nenhum vínculo com isso, tá? Escalabilidade, né, 24/7, enfim, 24 horas ali.
Para crowd, também é importante trazer, como eu estava falando, a questão de aprendizagem, né, a questão de flexibilidade. Então, eu consigo também proporcionar, né, aí, ou oferecer essa possibilidade de fazer um trabalho extra, né, ou aquilo ali virar realmente o meu trabalho. A gente brinca aqui dentro também da parte de software crowdsourcing, a questão de, como Uber, né? Se eu consigo dedicar mais tempo e esforço, eu tenho mais chances de ganhar os prêmios que são oferecidos ali, os valores que estão sendo, né, propostos para o projeto. Então, é uma parte aí também de renda extra. A gente tem 2 tipos de tarefas, né, e aí isso divide também as tarefas as plataformas, né, plataformas de tarefas pequenas, tarefas que não exigem muito esforço cognitivo, que vão ser bem rápidas de serem feitas, né, então elas são conhecidas aí como as HITs, né, que são bastante, alguns exemplos aí de traduzir texto, né, traduzir podcast, taguear foto. Então, quem é um dos grandes representantes dessas plataformas aí é a Amazon Mechanical Turk, né, que quando eu comecei a estudar, aí eles tinham até, porque eles identificavam o IP aqui, a gente não conseguia participar por questões, né, burocráticas de pagamento. Então, esse é uma grande dor aí, digamos, ainda, né, dentro do nosso contexto, mas agora parece que ela já está funcionando, está aberta, né, não sei exatamente como que, via PayPal, enfim. Eu estava lendo também que um dos grandes desafios de crowdsourcing para dentro desse movimento é justamente a parte de pagamento, de confiança entre as partes, né. Esse exemplo aqui também da Google Reward, acho que, né, a maioria aí já deve conhecer, já até participou e recebe não efetivamente moeda, né, mas a moeda dentro dos serviços deles, né, de espaço, de poder acessar vários dos serviços da Google. Outros exemplos de outras áreas, aí, o iStock, foto também, que foi, agora eu já vi que tem para vídeo, para áudio, para ilustrações, tem uma série de possibilidades ali. Então, eu gosto de tirar foto, né, faço isso no meu tempo de lazer, e aí eu posso colocar numa plataforma e alguém que está procurando aquela foto, eu posso ainda arrecadar algumas, né, dezenas aí de dólares ou reais, enfim, e poder também, né, lucrar com isso. Aqui é o Idologos, é uma plataforma brasileira. Quando eu iniciei a minha pesquisa aí também, a gente estava com um professor lá dos Estados Unidos para entender como é que estava sendo, né, a adoção, né, do crowdsourcing nas empresas, e tem muito pouca plataforma, né, de negócio para o uso de crowdsourcing. Uma delas aí acho que é do Rio de Janeiro, o Idologos, que é para design, né, são competições também, votação, enfim. Aqui que apareceu a Mechanical Turk. Aqui são os exemplos, então vejo que os valores são bem baixos, né? Isso também é um outro ponto, é um outro viés desse tipo de plataforma, que tu tem que consumir muito, né? Fazer muito para poder ter um volume, mas isso para países em desenvolvimento, países com baixas oportunidades, isso acaba sendo uma fonte também de renda, né? Porque eu consigo fazer isso através do meu celular mesmo, né? Taguear ali, enfim. Aqui alguns exemplos. E a gente tem um outro tipo, que são as macrotarefas, né, que vão exigir, então, mais tempo, mais esforço, mais cognição, aí, né, mais habilidades específicas, né, onde a gente entra, então, a gente denomina e associa a parte de software como macrotarefas, né, onde eu preciso, então, ter um conhecimento prévio para poder participar. E uma das grandes, né, hoje, atualmente, é a Topcoder, que ela é americana, ela já tem mais de 1 milhão de usuários. Claro que nem todos são ativos, né? Mas ali tem, e é uma plataforma de competição. Eu até posso treinar, participar ali para ir, né, pegar um conhecimento, mas eu tenho ali uma competição entre essa crowd, né, em cima de soluções para software. O que eu faço de software ali? Todas as etapas, né? Desde licitação de requisitos, para quem é da área, aí, né, para levantar requisitos, até a parte de testes, né, de evolução, então desenvolvimento, codificação, design, tá? Então, aqui, essa é um dos exemplos. Outras ferramentas aí é Kaggle, né, que também é para a parte de data science, muito utilizada,
São competições também, mas eu posso me agrupar, né? Eu posso criar trabalhar com um time aí para poder conseguir fazer predição de dados, e também os valores aqui são bem interessantes pagos nessas plataformas, né? Eu tenho os dados lá, um conjunto de dados, enfim, uma necessidade que é colocada ali. A InnoScientific, que é mais para pesquisa e desenvolvimento também das diferentes áreas, tá? Então, como eu falei, a gente vem se apropriando, né, das vantagens e das características que o crowdsourcing tem para as diferentes áreas aí que deram certo, né, para ver como, então, a gente também pode, será que a gente poderia adotar o crowdsourcing como uma estratégia de desenvolver software também, né, eu quebrar partes, né, do meu desenvolvimento e colocar para o mundo mundial, né? Será que isso me ajuda a reduzir custo, reduzir tempo e trazer soluções que são diferentes, que são alternativas? Tá? Então, isso foi, né, o meu foco de estudo, e a gente viu que sim, dá, sim, também é difícil, né? E como que isso está hoje, não se tem assim exatamente um modelo a ser consumido, né? Muito na tentativa. A gente vê que, porque o desenvolvimento de software ele é intrinsecamente criativo, colaborativo, e se eu estou num ambiente competitivo lá, por exemplo, da Topcoder, onde eu estou concorrendo contigo por uma solução, né? Como é que eu vou ter colaboração ali? Eu vou consumir isso através de um texto, né, eventualmente alguns outros artefatos que vão ser disponibilizados ali, para que eu possa entender o que está sendo pedido. Eu tenho que setar o meu ambiente, né, ter uma relação, uma afinidade ali com a tecnologia que está sendo exigida para ser desenvolvida, mas, por outro lado, eu também tenho um reward que pode ser interessante para mim. Tá? Então, esses são alguns dos pontos. Tá? Então, a gente pegou aí o conceito lá de crowdsourcing e colocou, né, que esse vai engajar aí esses trabalhadores online, nesse caso, né, para executar todas as tarefas do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Então, a gente vê que é possível. Tá? Para algumas é mais fácil, por exemplo, testes. Né, testes parece mais atômico, assim, né, eu consigo distribuir um link e aí as pessoas testam para mim, com diferentes dispositivos. Imagina, eu consigo ter uma cobertura muito maior do que eu tenho dentro das fronteiras da minha empresa. Né? Eu consigo escalar isso e ter diferentes pessoas utilizando com diferentes dispositivos e sistemas operacionais e tal, e me dá muito mais retorno. E isso também garante uma maior qualidade para o meu produto, para o meu serviço que eu estou disponibilizando. Né? Então, aí são esses pontos que eu estou comentando já para vocês. Passando aqui rapidinho, né, os requisitos. Então, eu tenho todas as etapas. E acho que aqui é interessante a parte das plataformas. Talvez vocês já conheçam. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência de utilizar alguma delas. Sim? Alguém já utilizou alguma dessas plataformas aí? Tá? A CrowdTest, eu trouxe mais um exemplo aqui, ela é brasileira, e a gente vai ver um grande cliente utilizando ela. Tá? Então, aqui, algumas já se juntaram. A 99 Designs é uma empresa, uma plataforma indiana, muitas são americanas, europeias. Tá? Bom, da China aqui a gente nem entra, mas tem todo um mundo de crowdsourcing para a China, né? Que é no mundo deles lá, mas com a quantidade de pessoas que eles têm, eles conseguem se autoabastecer. Então, as especializadas, aí, a CrowdTest, o teste, só para trazer ilustrar para vocês, aí, ela é brasileira. Tá? Então, a gente tem ainda um desafio que, quando a gente fez essa pesquisa, aí, a gente, né, entrevistou várias empresas e vários profissionais também, a língua ainda pode ser um problema, tanto para demandar, para as empresas demandarem, né, abrir alguma tarefa dentro dessas plataformas, quanto para os próprios profissionais. Tá? Então, ali, o preço médio pago pelos testadores, para os testes encontrados ali, R$300. Né? E aí vai depender do tipo de competição que vai ser colocada. Se é pago por bug, não importa se está certo ou se está errado, se alguém já mandou aquele bug, eu vou receber igual, ou vai ser por ciclos de testes. Né? Ops. Então, aqui, o Itaú é um dos clientes. Tá? Eles criaram lá para testar a parte do internet banking deles. Eu trouxe algumas telas aqui também, né, porque isso aqui é uma apresentação que a gente também faz em 1h30 num mini curso. Então, aqui eu estou tendo que espremer bastante. Tá? Eles colocam aí como que aparece, né? Tem tipos de testes ali, né, as ocorrências, a forma como é dada, e aí
eu consigo também auxiliar, né, essa empresa dentro desse conjunto de testes aí, daquela parte que ela me ofereceu, né, que ela pode deixar visível, porque eu também tenho essa questão de as informações que são core do meu negócio, também eu tenho que, né, cuidar nesse sentido. Outras especializadas, OpenID, o 99 Designs, como eu falei aí para vocês, só, né, ilustrando, muitas delas já estão também traduzidas aqui, né, para o português. A OpenID é para vários tipos também de causas e de problemas aqui, né, a Nike utilizando, outras mais sociais, né. E, de novo, aqui a Topcoder, como eu comentei para vocês, né, esses dados aí de inúmeros países, né, de pessoas que estão cadastradas ali e também de clientes. Ó, a NASA tem um conjunto só de desafios que eles criam, né, para os participantes ali, a IBM, né, trabalhando com o Watson ali, a General Electric para a parte de IoT. Tá? Então, tem várias empresas aí também utilizando. Aqui são só algumas telas para ilustrar para vocês também como é que é a visão dentro da Topcoder. Então, as tarefas estão lá, né? Elas têm ali uma breve descrição, o preço, o valor que é dado, né, para aquele reward. Então, ele tem primeiro, segundo, terceiro lugares também, dependendo, né, da complexidade, enfim, da tarefa. Aí, clicando nelas, vai abrir, né, toda uma descrição, enfim, a pessoa se registra, se tem interesse. Olha que ele tinha até quinto lugar, né, $1.800, pode ser interessante. Aqui, então, eles têm um fórum também, né, para poder discutir, né, algumas coisas. E o meu desafio na minha pesquisa foi justamente entender o papel da colaboração nesse contexto competitivo de desenvolvimento de software, né, e eu, felizmente, consegui identificar, claro, né, não posso generalizar isso, mas dentro do conjunto de dados que eu analisei, sim, existe colaboração, porque quem não comunica se trumbica, eles precisam se comunicar de alguma forma aqui no fórum. Tá? Então, a gente também tem uma série de desafios, como decompor essas tarefas para ficarem atômicas e autodescritivas ali, porque eu não tenho contato com o cliente, eu tenho contato com a plataforma e com a crowd, que são os meus rivais ali, em teoria. Né? Como que eu vou planejar, alocar isso? Como é que eu vou saber se as pessoas que se registraram vão realmente entregar aquela solução? Né? A questão, eu trabalhei em cima, então, de coordenação, comunicação dentro desses contextos aí, garantia de qualidade. Se eu tenho diferentes pessoas que eu não conheço trabalhando com diferentes processos de desenvolvimento de software, como é que eu tenho aí, né, uma qualidade para isso? Porque eu estou avaliando como critérios de aceitação, né? A motivação, remuneração, porque é um esforço. Eu vou lá, faço, posso não ganhar nada. E essa energia que eu dei, e o tempo que eu dei para ela. Né? Então, aí também tem toda uma área, né, olhando para isso. A parte de conhecimento, propriedade intelectual, que é diferente justamente do open source. No momento que eu me comprometo ou me atribuo ali para aquela tarefa, né, e eu vou entregar aquela solução, eu vou receber por aquilo, depois ela não é mais minha. Tá? Então, eu tenho lá letras pequenas também para assinar, para concordar aí com isso ou não. Tá? Então, são essas 6 grandes desafios aí que foram, né, trazidos dentro do software crowdsourcing. Tá? Então, a gente viu, temos desafios, temos oportunidades também, né, por essas questões aí de eu poder acessar. Que maravilha isso, eu poder ter esse acesso. Né? Eu não tenho dentro da minha empresa alguém que sabe de alguma tecnologia ou que tem experiência com determinada situação, e eu consigo disponibilizar isso para o mundo, né, e o mundo, dentro do seu interesse, me retorna, e aí eu consigo, né, construir isso com ideias diferentes, com pensamentos que talvez eu possa não ter, né, dentro da minha empresa. Então, eu tenho soluções alternativas para um problema. Um problema vai poder ter um número de soluções, tanto quanto as pessoas quiserem entregar para mim, né, e eu puder trocar isso de alguma forma. Bom, então eu trouxe aí bem rapidinho, né, todo esse contexto aí de informações sobre, né, esse trabalho das comunidades online, essas oportunidades e também esses desafios dentro dessas plataformas que a gente tem hoje. Tá bom? Obrigada, fico à disposição para perguntas.
Obrigado, Letícia. Obrigado, Eduardo. É muito legal ver como a tecnologia, a web vem evoluindo nesse sentido de aproximar as pessoas, mas também é importante a gente considerar que, para você obter dados, fazer os testes, você tem que fazer a pergunta certa, né? Acho que é muito interessante a gente ter essa relação de comunidade e acho que cada vez mais eles vão se comunicar, né? Você ter pessoas trabalhando juntas para poder obter mais resultados, mais dados, para que você tenha uma alavancada esse processo todo. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer perguntas agora, porque a gente está um pouco atrasado, então eu queria deixar à disposição aqui os nossos palestrantes, aqui, tanto no coffee break, em qualquer momento que vocês quiserem conversar com eles, e agradecer novamente pela participação e pelas excelentes palestras que vocês apresentaram. Obrigado, gente.